Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria que você levantasse de onde você está mesmo suas mãos em direção a essa linda imagem, dessa ilustração do arcanjo Miguel. E pedir então, eu queria confirmar todo espírito de confusão, de rebelião, de rebeldia, de resistência, caindo por terra mesmo pela proteção de São Miguel Arcanjo. Sabendo que quando se trata dessa temática, nós sabemos que a luta não é contra os homens, não é contra a carne e o sangue, contra o ser humano, mas a nossa luta é contra espíritos malignos que estão pelos ares querendo nos afastar, nos perder. Por isso esse acampamento com certeza é um combate de oração mesmo, é uma batalha espiritual, cuja vitória nós já sabemos de quem é. É nossa por causa de Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo. Se você veio até aqui, eu vim até aqui, nós estamos aqui. É porque o Senhor nos escolheu a dedo para participarmos também dessa vitória que virá pela oração. Por isso, com carinho, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Como um exército de adoração, quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos aplaudir esse Deus tremendo. Força! Força! Agora sim, nos assentando, pela proteção da Virgem Maria, mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. E essa primeira pregação, nós teremos agora, que vai dar início também a todo esse dia de acampamento aqui na Canção Nova. Tem um tema muito conhecido por nós, e é um tema que não só norteia esse acampamento, como também norteia a vida de todo cristão. Uma declaração do senhorio de Deus sobre a nossa vida, no relato da grande batalha no céu e dos anjos que caíram, porque essa é a temática, esse é o tema desse primeiro anúncio. E ele se encontra não simplesmente como uma mitologia, como uma lenda, como uma história, como algo que a gente conta para dar significado a tantas outras coisas. Não, tanto o cristianismo como o próprio judaísmo acredita nessa história e professa essa história como verdade de fé por conta dos relatos bíblicos, sobretudo no que se diz respeito à parte literária, que está no livro de Gênesis e também no livro da Revelação de Apocalipse de São João. Nós encontramos aí esse relato, e nós encontramos não de forma datada, mas também através dos profetas Isaías, Ezequiel e Daniel. A gente encontra esse tema tão extraordinário para nós, sobre a grande batalha que deu início à grande batalha que continua nesse mundo. Por isso, mesmo que a gente já conheça, ou que a gente já tenha algum tipo de conhecimento em cima desse assunto, é sempre necessário, é sempre fundamental nós recordarmos e meditarmos a respeito disso. Por isso, a Canção Nova escolheu esse tema, e eu acho ótimo, para a gente poder começar esse acampamento já no poder da oração, já na força da oração, e já meditando sobre toda essa realidade espiritual. Nós sabemos que quando se trata do mundo dos anjos, quando se trata da eternidade, quando se trata dessa história, se faz necessário, em primeiro lugar,
meditar sobre tudo isso pela ótica da fé. E lembrando que na Bíblia esses relatos são colocados, como eu disse, de forma literária e às vezes até metafórica, comparando ou fazendo-se comparação com certos contextos históricos, como por exemplo do exílio da Babilônia e do Império Romano em Apocalipse. Lembrando que quando se trata da Bíblia, a gente traz isso não somente para o contexto histórico do momento, mas a gente atualiza isso para a nossa realidade atual. Isso significa que a história dos anjos e aquilo que nós vamos mais uma vez meditar juntos aqui, se trata de uma realidade não do passado, mas atual. E nós vamos trazer todos esses trechos bíblicos, ou sobretudo essa passagem extraordinária, para o dia de hoje, para o ano de 2019, para essa época, para esse tempo, para esse contexto, para a nossa realidade, para aquilo que estamos vivendo, para aquilo que estamos buscando e pelos anseios que nós trouxemos em nosso coração a esse lugar, a esse acampamento, a esse momento, a esta oração, a esta adoração que se iniciará também através da palavra e depois através da Eucaristia. Nós não sabemos dizer, porque não há relatos históricos datados de quando aconteceu essa grande batalha espiritual, por se tratar da eternidade. Porém, o livro de Gênesis, em seu primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, já começa não datando, mas trazendo de forma muito subjetiva e ao mesmo tempo objetiva esse relato, que talvez tenha acontecido já no princípio de todas as coisas, e já no princípio da criação de todas as coisas. O livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim, no versículo 1: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós sabemos que o livro de Gênesis e Apocalipse, a igreja sempre vai dizer que eles são cheios, pelo menos em parte deles, de símbolos que são transmitidos para nós numa linguagem literária e não histórica. Por isso, se é de forma literária, se abre para uma alegoria, que é a explicação do símbolo através de interpretação. Por isso nós sabemos que no princípio Deus criou todas as coisas, a terra estava deserta e vazia, e as trevas dominavam os mais profundos dos abismos. Bom, a especulação que a gente deve começar já dizendo, a partir dessa reflexão, é que houve um tempo em Deus para a criação de cada coisa. E durante esse tempo, entre a criação do dia e da noite, houve um momento de trevas, que a partir dessa realidade não cronológica, não de tempo, houve a criação dos seres celestiais. Desses seres celestiais que nós conhecemos como anjos, houve uma criação e houve algumas situações que a Bíblia relata para nós. Já no princípio, já no início, já na fundação de toda a criação e de toda a criatura, Deus havia criado o céu, e a partir desse céu que nortearia e iluminaria a terra, a partir dessa criação Deus fez tudo aquilo que lá contei, dentre eles a realidade dos anjos. E é a partir desse princípio, e é a partir dessa primazia que eu gostaria de entrar na temática da grande batalha, que nós conhecemos, que está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Em meio ao princípio de toda a criação, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12 e já deixar guardado aí, capítulo 12, versículos do 7 em diante. Nós conhecemos essa passagem, eu já proclamo ela, mas já para dizer que essa situação relatada por São João em Apocalipse 12, tentando datar numa projeção humana para o princípio, quando Deus criou o céu e tudo que nele há, ali também Deus havia criado os anjos. E pela tradição da igreja,
e por aquilo que nós sabemos a respeito de tudo que havia acontecido nesse céu, nessa eternidade que nós cremos, existencialmente existe esse lugar onde Deus é tudo e em todos. Deus havia criado, dentre todas as criaturas, um primeiro ser, advindo a partir da realidade da criação do dia, criou a partir do fogo, a sua primeira criatura. Um ser cheio de luz, um ser honorífico, um ser cheio de beleza, cheio de inteligência, um ser repleto da razão, da sabedoria, o grande cerimoniário da liturgia celestial, o grande regente do coro dos anjos, o príncipe dos anjos, criado como um querubim, muito provavelmente, ou um serafim, mas sobretudo um querubim, vai dizer alguns estudiosos. Lúcifer é o nome. Lúcifer, o primeiro dos anjos criados a partir do coração de Deus pelo fogo. Ele era de grande importância e de grande e alta hierarquia dentre os anjos no céu. Nós sabemos também que, dotado dessa inteligência, Lúcifer era naquela situação inicial, nesse princípio, ele era o amor do coração de Deus, e Deus era o amor desse coração. E o céu, com toda a realidade dos anjos, não precisavam ouvir simplesmente a Deus, porque Deus se manifestava também neste princípio, através desse anjo, que era literalmente fidelíssimo ao Altíssimo, fidelíssimo ao Criador de toda criatura. Nós sabemos que não tem como nós dimensionar a realidade do céu nesse mundo. Nós sabemos que também não dá para a gente tentar explicar, a não ser em projeções humanas, o que vem a ser o Kairos de Deus, ou o tempo de Deus, ou o que significa essa eternidade. Mas nós sabemos que para Deus não existe o tempo, para Deus não existe o tempo cronológico. O passado para Deus é agora, e o agora é o agora. Não existe para Deus, que é Senhor do tempo e de todas as coisas. Não tem como dimensionar essa realidade colocando numa linha temporal. Porém, Deus, em sua infinitude, em sua supremacia, em sua realeza, em sua divindade eterna, Ele já possuía nas mãos o nosso tempo e criou todas as coisas a partir disso. Os anjos, numa capacidade de raciocínio muito acima de qualquer outra criatura, porque se um anjo fala assim, é sim, se um anjo fala não, é não, e não tem como ele voltar atrás. Para um anjo não existe redenção, por causa da sua inteligência e de sua sabedoria e de sua natureza acima em perfeição da nossa, que é inconstante, acima do ser humano, por exemplo. Porém, o ser humano, ao ser criado no coração de Deus, e veja, não tem como a gente colocar numa linha temporal, já existia em perfeição, porém com a mesma liberdade dos anjos, podendo ter iminentemente o erro do pecado. E assim poderia acontecer, e aconteceu, porque Lúcifer, desde o princípio, sempre foi unido a Deus, desde o princípio e no princípio. Uma aliança que seria quebrada, e nós conhecemos a história, e nós vamos relatar ela a partir da Bíblia daqui a pouquinho, mas é só para contextualizar tudo isso que aconteceu lá, antes de todos os tempos que conhecemos hoje. Lúcifer, o amor do coração de Deus, o vaso honorífico, insigne de luz, o vaso de luz, a estrela d'alva da manhã, comparada pelo profeta Isaías depois, também por Ezequiel, o profeta. Nós sabemos que ele exercia uma grande influência de persuasão, de lábia sobre os anjos, desde sempre. Como eu disse, Deus não precisava falar, bastava ele querer, que Lúcifer era a expressão desse sentimento para os anjos. Na verdade, os anjos manifestam a expressão do sentimento de Deus a toda a criatura, inclusive para você. E assim foi.
Mas no coração de Deus, na temporalidade de Deus, havia um plano salvífico a partir da criação do homem. E o homem, embora nascesse perfeito, ele tinha a incumbência em seu coração de ser corrompido pela sua própria liberdade, por causa do pecado. Então Deus, em sua sabedoria eterna, sabendo eminentemente que o homem poderia cair no erro, já havia um plano salvífico, a partir de uma revelação suprema que ele daria de si mesmo. Por isso que a gente vai ver em Apocalipse daqui a pouco, uma batalha que se iniciou a partir do plano salvífico de Deus. E esse plano salvífico de Deus revelador incluía eu e você. Olha para quem está do seu ladinho aí, por favor. Está vendo essa pessoa? Desde o princípio já foi sonhada por Deus. E Deus sabia da liberdade que essa pessoa teria, por causa do amor que Ele tem por ela, e pelo amor que Ele tem por você. E Ele, em sua sabedoria, já queria se revelar desde o princípio para a nossa própria salvação, através de Jesus Cristo. E aí é que está o problema. Lúcifer, ele não deixou de adorar a Deus no princípio simplesmente por deixar. Lúcifer, ele se revoltou contra Deus, porque Deus quis se rebaixar à realidade humana para nascer através de uma mulher. O plano salvífico de Deus estava ali. Ele nos salvaria se necessário, e foi necessário, através dessa revelação. A Santíssima Trindade, ela amputaria numa colocação humana parte de si para se encarnar no seio de uma mulher, a Virgem Maria, e a partir dessa realidade salvar a humanidade. Uma vez que a humanidade corria risco, e correu e verdadeiramente o fez, de pecar, de cair, de ser errante, de se corromper pela força do pecado. Lúcifer, ele poderia até adorar a Deus em sua glória, ele poderia até amar a Deus em seu trono de glória, ele poderia até ser fidelíssimo a Deus em sua glória eterna, no seu céu eterno. Mas a revolta do coração desse anjo veio quando ele não suportou a ideia de Deus se fazer carne, o verbo se fazer carne e habitar entre nós, de Deus se auto-aniquilar, se auto-esvaziar, para poder, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, para que a partir dessa kenosis, desse esvaziamento, se fazer a imagem e semelhança da criatura, e a partir dessa realidade, salvar a nossa vida. O anjo então, a partir desse momento, se rebelou contra Deus. Aí nós conhecemos a história. Pela força da persuasão, Lúcifer não quis servir a Deus. E numa linguagem humana, e eu sei que você pode ver isso, se você puder depois procurar um livro chamado A História do Mundo dos Anjos, do Frei Elias Velas. Ali é um exorcista, ele esteve aqui no ano passado, não foi? E ele faz ali um relato, uma projeção humana, mas magnífica a respeito disso que nós estamos falando. Depois você pode ler esse livro, e você vai entender de uma forma ilustrativa, porque é o que eu estou tentando passar, de maneira ilustrativa, aquilo que não se entende humanamente, porque é muito difícil alcançar essas realidades espirituais a partir da fé. É possível, e é o que eu estou tentando fazer aqui com você. Depois procure esse livro. Porém, não é sobre esse livro, mas sobre a ilustração que ali contém, que vai dizer também que Lúcifer se aproveitou de toda a situação que ele tinha, do seu poder persuasivo, de sua capacidade de falar e ser ouvido. Ou seja, Deus não precisava falar, porque os anjos reconheciam a Deus pela voz e pela própria presença de Lúcifer. Então ele começou a seduzir os anjos, a convencer os anjos, pela força das palavras, pela força da persuasão, a se revoltar contra Deus, que tinha um plano salvífico pela iminência do pecado humano, de que ele poderia se encarnar no seio de uma mulher, se revelar à imagem do fracasso da nossa natureza para nos salvar. Ele disse: não servirei, não serviremos a esse Deus.
E pelo coração desse anjo, esse Deus só poderia estar louco em querer se assemelhar a mim, a querer se assemelhar a você, e mais ainda, se revelar ao mundo de forma sublime, na imagem de um aparente fracasso na cruz. Ele disse: não servirei. Não poderemos servir a um Deus que se revela à imagem de maldição, a imagem desse pecado, a imagem de um ser caído, um ser humano que pode cair, que pode se corromper. Não serviremos. E ali o próprio profeta Isaías vai dizer, lá no capítulo 14 do seu livro, que ali Lúcifer, ao se rebelar contra Deus, arrastou 1/3 dos anjos do céu numa grande rebelião, porque é típico do mal se rebelar contra aquilo que não aceita, e isso é uma verdadeira apostasia. Um anjo que era fidelíssimo, reconhecendo a Deus, sabendo da importância de Deus, não o adorou por conta de sua própria revelação. E o que ele fez? Ele resolveu construir a sua morada acima das estrelas, no local mais alto dos céus, acima do Altíssimo, para se assemelhar a Deus. E mais ainda, arrastando com ele uma multidão de anjos, arrastando com ele uma legião infinita de anjos no céu, colocando no coração dos anjos, incutindo no coração dos anjos exatamente essa realidade. Deus está louco ao se revelar, ou ao ter um plano de revelação completamente louco, ao se assemelhar com a imagem de uma criatura. Nós não podemos servir a um Deus desse. E o grito não era outro, né? Não serviremos. Nós não serviremos. Veja a rejeição, veja a indiferença, veja a rebelião, a revolta, a rebeldia. Não serviremos, não serviremos, não serviremos. E a palavra era exatamente essa. E tanto no livro de Daniel, a gente vai ver também esse relato agora, aqui em Apocalipse 12, abre sua Bíblia. Ali, os anjos se rebelaram contra esse plano revelador, contra a mulher, aquela que geraria essa revelação para o mundo, aquela que geraria o verbo para o mundo. Tanto a Virgem Maria, quanto ela que representa o ícone da igreja no céu, ou seja, o ícone da humanidade no coração do Altíssimo. A igreja que também é geradora de Jesus na Eucaristia. Eles se rebelariam contra a mulher e a sua descendência. Quem aqui é da descendência da mulher? Levanta as duas mãos e grita: eu. Só existe duas descendências: a da serpente e a da mulher. Qual é a sua descendência? A minha é da mulher. E a sua? Então a revolta do céu começou por conta dessa descendência. Aponta para o teu irmão e fala: é por causa de você. É por causa de você. Foi por causa da sua salvação que houve uma rebelião. E houve mesmo, gente. Por causa de você, por causa de mim, por causa da revelação que Deus daria de si mesmo. E São Paulo vai afirmar que não existe outra revelação maior do que essa na plenitude dos tempos. Ou seja, é por causa de Jesus. Foi por causa de Jesus, foi por causa do plano salvífico de Deus em Jesus que isso aconteceu. E ele disse: olha, nós não serviremos a um Deus da imagem de fracasso. Nós não podemos. Nós não podemos. Eu mesmo vou me tornar o próprio Deus. Eu vou me tornar acima de Deus. Eu não vou me assemelhar, mas eu vou estar acima de Deus. E os anjos gritavam numa ilustração, numa projeção totalmente humana: não serviremos, não serviremos, não serviremos, não serviremos. E acredite, quando eu disse no início, e isso é uma reflexão de Santo Tomás de Aquino, quando o anjo diz que ele não quer, mesmo que ele queira voltar atrás, ele não pode. Se o anjo disser: eu servirei, ele servirá. E se ele disser: eu não servirei, por exemplo, ele não vai poder voltar atrás. Ele não pode voltar atrás. Ainda que ele pense em voltar atrás, ele não pode. Ele não pode. A sua própria natureza não permite. Então naquele momento, segundo alguns relatos, segundo a tradição, alguns anjos não responderam nem sim e nem não.
Alguns anjos se manteram calados. Eles não sabiam se diziam sim ou não diante de tamanha rebelião. Claro que eu estou ilustrando de forma simples, mas é muito mais profundo do que você pode imaginar, e muito mais sério do que eu e você podemos imaginar. Porém, uma situação que nos trouxe aqui declarou o senhorio de Deus e de Jesus Cristo para sempre. No meio daquela rebelião, no meio daquela luta, no meio daquela batalha que estava se iniciando, no meio de toda aquela confusão no coração daqueles anjos, já lá no princípio da criação, um anjo adorou a Deus. Um anjo conseguiu compreender o plano salvífico. Um anjo foi ferido por um amor eterno. Um anjo contemplou a Deus. Um anjo adorou a Deus. E Deus nem se levantou. Deus deu a ele o poder contra toda a legião angélica que se levantava contra o plano divino. A palavra vai dizer que dentre os anjos no céu, no meio de tantos conflitos, no meio daquele conflito, um dos anjos se levantou e, vendo aquela situação, pensa, tenta projetar pela sua lógica, pela sua razão, o que estava acontecendo. E era muito sério, porque ninguém poderia voltar atrás. Nós não serviremos, nós não serviremos. Nós não serviremos a esse Deus, nós não serviremos a esse Deus, nós não podemos servir a esse Deus, nós não podemos servir a esse plano de revelação salvífica, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos adorá-lo na imagem dos homens, nós não podemos adorá-lo, nós não podemos servi-lo nos homens, nós não podemos contemplá-lo na imagem daquele que nascerá de uma mulher, se caso o homem caia na iminência do pecado, se corrompa na iminência do pecado. Nós não serviremos, e era essa a resposta que eles davam ao plano de Deus, era essa a resposta que eles davam ao coração amoroso de Deus, era dessa forma que eles se levantavam contra, em apostasia. Apostasia quer dizer que você conhece algo, mas você renega, que você sabe da importância de algo, mas você renega. E Lúcifer o conhecia, Lúcifer sabia quem era esse Deus. Lúcifer, o primeiro ser criado, se levantou contra esse Deus por causa da revelação salvífica de Jesus. E a palavra vai dizer, Apocalipse, que um anjo se levantou, contemplou na temporalidade do céu o plano do coração do Altíssimo. Eu já fico até imaginando aqui, Rogerinha, ele vendo no coração de Deus, se necessário, o plano salvífico da cruz. E ele disse, eu já fico imaginando a cena, a humildade desse anjo, a simplicidade desse anjo, ao contemplar a imagem da revelação suprema de Deus. No alto do Calvário, no coração do Pai, ele disse, eu servirei. Eu servirei. Eu servirei a esse Deus Altíssimo, a mulher e a descendência dela. Eu servirei, eu o servirei. Naquele momento, a tradição vai dizer que os anjos que estavam confusos voltaram, entenderam, compreenderam e decidiram. E ele disse, porque o anjo, ele é a expressão literal do coração e do sentimento de Deus. Eu vou repetir, o anjo, ele é a expressão literal do pensamento e do sentimento de Deus. O nome de um anjo revela o sentimento de Deus. E naquele momento, Miguel, se levantou, esse anjo, olhando para Deus, e eu já imagino ele contemplando a força do poder da vitória da cruz. Ele se levantou e disse em adoração, eu servirei. E num grito, declarando o senhorio desse Deus, ele disse, quem como Deus? E os anjos gritaram o quê? Quem como Deus? Você pode aplaudir, porque é isso mesmo que aconteceu. Está muito fraco.
Está muito fraco. Faz barulho. Faz barulho. Porque o amor vence a partir disso. Veja, a força não estava em Miguel, em São Miguel. A força estava naquilo que São Miguel contemplou. A força estava naquilo que ele adorou. A força estava naquilo que os seus olhos e o seu coração contemplou na eternidade. Veja, é muito mais profundo do que a gente imagina. São Miguel naquela hora, ao contemplar a Deus, pelo ato de contemplá-lo, pelo seu ato salvífico, a ele foi confiado o poder. E aí está Apocalipse capítulo 12. E eu gostaria de relatar para você. Você já conhece essa história. Ela é precedida pela imagem da mulher que vence, que esmaga a cabeça da serpente. E aqui, já no versículo 7 do capítulo 12, e provavelmente esses acontecimentos aconteceram no intervalo da criação, do dia e da noite, quando a treva foi consumida literalmente, quando a treva ali dominava a face da terra, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Em um dado momento na criação houve esse trecho. Em um dado momento da criação houve, de alguma forma, essa rebelião, essa revolta, essa luta contra o amor, essa soberba que tentou sobressair o Altíssimo. Versículo 7 diz assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam. Me perdi aqui. E eles perderam, isso mesmo. O dragão, a antiga serpente, que é chamado o diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. O versículo continua: ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando o tema desse acampamento. Diz assim: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram-se matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que aí habitais. Agora essa última parte, presta atenção. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Palavra do Senhor. Beija essa palavra, por favor. Levanta ela bem alto e diga assim: Senhor, eu me aproprio de cada versículo, de cada vírgula, de cada letra, de cada pontuação desta palavra. Eu tomo posse agora dessa palavra. Eu convido você a colocar essa palavra no seu colo e aplaudi-la de todo o coração. É a palavra que vai nortear a nossa realidade agora. Pode aplaudir. Veja, de alguma forma, os anjos no coração do Altíssimo puderam contemplar a vitória de Jesus sobre o mal. E o diabo sabia desde o princípio que era possível tentar o homem por causa de Deus. E o que ele fez? Ao se rebelar contra Deus, atraiu a atenção da adoração de São Miguel. Houve uma grande batalha no céu, como nós acabamos de ouvir.
E essa batalha culminou no princípio da maldade no mundo. O demônio agora, não mais Lúcifer, mas Satanás, convertido em anjo pervertido e caído, agora contra Deus, perdeu seu lugar no céu para mim e para você. Caído agora já não fazia parte dos eleitos, mas agora já não fazia parte desse céu, mas do inferno criado para ele e por ele e com ele, pela sua própria decisão. Ele habita como principado. Que é isso? Como príncipe, como hierarquia de principado, de anjos príncipes desse mundo. Agora como um tirano, agora como um comandante, agora como um desesperado, por saber que seu tempo está acabando, por saber, porque nesses últimos versículos nós vimos isso. Alegrai-vos, ó céus, com a queda desse anjo. Alegrai-vos, ó céu, porque ele foi destruído. Mas terra e mar, tomai cuidado, porque o diabo, o divisor, ele está no meio de vós desesperado, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele vai investir contra você, ó terra e mar, para te afastar de Deus. Foi declarado uma forte voz no céu: chegou a salvação e o poder para os homens, a realeza do seu Cristo, o seu ungido, que foi revelado no coração de Deus desde o princípio. A salvação do mundo, a salvação dos homens que caíram pelo preço da sua própria liberdade, que caíram pela decisão, pela opção do pecado, mas foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Teve a salvação pelo nome e pelo testemunho de Jesus Cristo, o ungido de Deus. Ou seja, a partir dessa realidade, o demônio já não tem mais poder sobre Deus, mas ele tem poder sobre Deus quando atua na minha e na sua vida. Por isso nós precisamos resistir na oração. Por isso nós devemos saber que o tempo dele é curto. Nós devemos compreender que o tempo dele é curto e que o desespero dele é grande. Porque ele sabe que a salvação é coisa séria. Ele sabe que o céu é coisa séria, que o céu é verdadeiramente coisa séria, que é uma realidade eminente em nosso coração, que Deus nos quer com ele, que Deus enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, que a salvação já está em suas mãos. Então ele, sabendo que essa salvação já é sua, e que o lugar que ele deixou por decisão, agora é seu no céu, ele não vai desistir. Mas nós estamos aqui na canção nova, para mostrar para a tirania do demônio que Jesus Cristo é o Senhor desde o princípio, para a honra e glória de Deus Pai. E que independentemente se o tempo dele está curto, o nosso agora é eterno. E nós precisamos correr contra essa realidade desesperada dos anjos caídos. Não é contra seu marido, não é contra sua esposa, não é contra seus pais, não é contra aqueles que te feriram, não é contra as situações que se levantam simplesmente na sua vida. A nossa luta e o nosso inimigo não é os homens. A nossa luta é contra o demônio e a sua tirania. E nós viemos aqui para declarar guerra, porque nós verdadeiramente temos a vitória, e a vitória da cruz. No céu é uma garantia: o amor te espera. Olha para o seu irmão e diga para ele: o amor te espera. Diga: o amor te espera. Levanta suas duas mãos para o céu e diga: o amor me espera. O amor me espera. E ontem à noite nós dizíamos isso, que só vence aquele que adora, porque desde o princípio foi assim. O poder foi dado a esse glorioso e magnífico arcanjo do céu, porque ele adorou a Deus, e Deus deu a ele a força necessária para vencer o mal. Se você quer vencer o mal na sua vida, também faça igual ao testemunho desses anjos: eu servirei a mulher e o filho da mulher e a sua descendência. Eu servirei. Quem como Deus? Ninguém como Deus. A gente veio aqui para declarar que a salvação e a realeza de Deus se manifesta no meio de nós. E eu posso falar uma coisa sem medo? Sim ou não? Nesse acampamento só receberá essa graça aquele que se abandonar literalmente ao nome de Jesus. É por Jesus. Desde o princípio nós amamos esse Deus. Não importa se ele se manifesta na glória do céu, ou se ele se manifesta na cruz,
ou se Ele se manifesta misteriosamente na Eucaristia, não importa a forma de como Ele se revela para nós, nós adoraremos e serviremos ao Filho eterno do Pai, nascido e concebido no seio da Virgem Maria. É pelo nome de Jesus que nós alcançaremos a vitória, e nós alcançaremos a vitória em nome do Senhor. Isso acontecerá. Toma posse hoje. Levanta essa cabeça. Eu vejo que aqui na Canção Nova, um grande exército de adoradores, pelo olhar e pelo coração de São Miguel Arcanjo, se levanta. E esse acampamento é uma bênção de Deus. E você não veio aqui à toa. Se você percebe que a devoção por São Miguel faz toda a diferença na sua entrega, eu convido você agora a se colocar em ordem de batalha. Se coloque de pé. Você veio aqui, mas você não veio sozinho. Você está aqui, mas você não está sozinho. Você trouxe no seu coração um monte de situações no qual você batalhará junto com a Virgem Maria e os anjos. E acredite, é pela força da fé e da oração. Você quer tomar posse dessa graça hoje? Por favor, dê a mão a quem está do seu lado, para que ela não fuja. Isso. E eu vou pedir ao Ministério de Música que me ajude agora. E nós queremos iniciar, Senhor, nós sabemos que não dá para dimensionar o tamanho daquilo que nós proclamamos aqui. E que para entendermos essa realidade celestial, nós precisaríamos de um dia inteiro, versículos por versículo, para compreender que desde o princípio, lá na eternidade, o Senhor já nos amava. Desde o princípio, desde o primeiro dia da criação, o Senhor já nos amava. E a palavra vai dizer no princípio, não é isso, Tânia? No princípio Deus criou. O que é o princípio? Quem é o início? Quem é o alfa de todas as coisas? Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus criou os anjos, a terra, o mar, eu e você. Deus criou todas as coisas por Ele e para Ele. A criação, o universo se formou por causa desse nome, Jesus. E se a gente quer realmente declarar o quem como Deus em nossa vida, é muito forte isso. É a cara dessa turma aqui. Eu olho para você, Rogerinho aqui, ó. Quem como Deus, é sua cara, Rogerinho. Essa declaração de amor do Arcanjo Miguel, isso é uma declaração de amor. Veja, no meio de toda a confusão, já no início da oração, foi revelado para nós aqui em oração, espírito de confusão, de rebelião, próprio do mal, que seduz pela palavra, que seduz pela força da argumentação. Mas veja, o mal ele só é vencido pelo amor. E quando São Miguel olhou para o coração de Deus e contemplou de alguma forma o plano salvífico da cruz, ele amou o Deus crucificado. Por isso que ele declarou aquele senhorio, né? Quem como Deus? Porque seu coração foi ferido de amor. E eu penso que como filhos de Deus a gente precisa ser ferido também assim. O amor de Deus nos devolve a nossa identidade. Nós somos filhos, nós somos eleitos. O convívio dos eleitos por Jesus é meu e seu também. Basta tomarmos posse. Hoje eu declaro guerra ao mal por causa do amor, porque eu creio na força do amor de Deus. Não é qualquer amor que eu acredito. Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito que todos os outros amores só são amores se provém do coração de Deus. O amor de Deus é o princípio de todas as coisas. No princípio Deus faz. Tudo vem à existência pelo princípio. E o princípio não é um tempo, não é uma época. O princípio é alguém. Esse princípio, vai dizer Santo Agostinho, é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, Jesus. Então eu creio, amados, se é por intermédio de alguém que seremos salvos nesse acampamento, é por intermédio de Jesus Cristo. É pela adoração dos anjos de São Miguel e pela adoração perfeita da Virgem Maria. Eu acho que ninguém adorou Jesus como a Virgem Maria. Ela adorou como serva, como filha e como mãe. Ninguém amou Jesus como Maria, e ninguém amou Maria como Jesus, desde sempre.
um amor perfeito. É por intermédio do Imaculado Coração e do coração de fogo de São Miguel que nós queremos, pelo nome de Jesus, por favor, toda confusão na sua casa, todo espírito de confusão dentro de você, na sua cabeça, na sua fé, toda confusão que você trazia, toda dúvida que você trazia em relação aos santos mistérios de amor da igreja una, santa, católica e apostólica, toda confusão que você trazia no seu coração em relação ao seu casamento, ao seu matrimônio, à sua missão nesse mundo. Sim, Senhor, nós entregamos pelo nome de Jesus agora todo espírito de rebelião no meio de nós, que caia por terra toda confusão em toda a sua estrutura, Senhor, toda a sedução do mal caia por terra agora, e nós iniciamos esse dia nessa certeza: ninguém como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus. Levante suas mãos, amados. Isso, adoradores do Verbo de Deus, devotos do Arcanjo Miguel, eu te convido na linguagem dos anjos a entregar esse dia e essa batalha que já se iniciou desde o dia em que você decidiu vir até aqui. Sim, Senhor, será libertação nesse lugar, será cura nesse lugar, pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel. Por isso, reze em línguas. A imagem que o Senhor me dá são de pessoas que carregavam uma canga sobre o seu pescoço, um espírito que escravizava a sua vida no vício, no pecado. É como se você carregasse sobre o seu pescoço uma maldição. Nesta oração, o Senhor está realizando grandes libertações. Continue orando, meu irmão. Estamos invocando o nome do Senhor. Estamos em combate espiritual, como o Padre Serginho nos trazia. Estamos num combate pela salvação dos nossos. Estamos, como diz a palavra, tirando a acusação do mal de sobre nós. A maldição, vem, Senhor Jesus, vence em nós. Vence em nossas vidas, Senhor. Vence em nossa casa, Senhor. Todo espírito de vício, todo espírito maligno que escraviza aqueles que nós amamos, todo espírito maligno de prostituição, de adultério, de tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus, tudo aquilo que nos coloca em pecado mortal, a canga que está sobre nós, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos libertos nesta oração. Vem, Senhor Jesus, reina no meio de nós, lava-nos com teu sangue. Vem, São Miguel Arcanjo, combate por nós nesta oração. Vence, São Miguel Arcanjo, essa batalha. Afasta os espíritos malignos que prendem, sufocam e afastam os filhos de Deus da sua presença. Canta malaria, lele, la Mario. Canta malaria, la balaria, la Maria, lele, le Mario. Canta Mario, le Levanta seu braço lá em cima, mais alto, levanta o seu braço. Levanta o seu braço. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Diante dele os joelhos se dobram
as muralhas desabam. Quem como Deus? Ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Diante dele o gigante, diante dele o gigante vem ao chão. Quem como Deus? Diante dele a tempestade, diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus? Sua glória todo olho contemplará, e o seu reino não se findará. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.